Olá, mais uma sexta-feira, mais um programa Elas e, claro, uma convidada especial, muito especial. Tive a oportunidade de fazer um trabalho com ela no mês passado, foi muito gostoso, muito gratificante, então não poderíamos deixar de trazer hoje aqui a pastora Késia para contar um pouquinho da história dela e tudo que ela faz pela nossa comunidade. Mas aguarda a nossa vinheta que nós já voltamos com a nossa conversa de hoje. Voltamos com a nossa conversa hoje com a pastora Késia Lopes, muito conhecida já em Pontal do Paraná. Ela hoje conduz, né, a comunidade de Xangri-Lá, da Igreja Quadrangular, e ela vai contar um pouquinho da história dela para nós. Pastora, nossa gratidão por você estar aqui no nosso programa, contando a sua história, falando de tudo que você tem feito de bonito, né, para a nossa comunidade, para as nossas mulheres em especial, mas para as famílias, principalmente de Xangri-Lá e região. Muito obrigada por estar aqui. Rosane, eu que agradeço, né? Para mim foi um convite muito especial e uma honra, né, estar aqui participando do teu programa, que é maravilhoso. Olha, pastora, eu gostaria agora que a gente contextualizasse para Pontal do Paraná, para o nosso litoral, para todo mundo que acompanha a gente no YouTube, quem é Késia Lopes, né? No seu Era Uma Vez, agora deixo com você. Então, a Késia é uma moça que nasceu em Fortaleza, no Ceará, né? E há 15 anos atrás conheceu um príncipe encantado, né? Um homem maravilhoso, que é o meu esposo. Nós nos conhecemos no Mato Grosso, né? Através de um tio meu que também é pastor, e no caso era o pastor do meu marido, né? Lá no Mato Grosso. E numa viagem assim de férias, conheci, me apaixonei, voltei para Fortaleza, né? Após a viagem, terminei minha faculdade, sou formada em letras. E logo que terminei, já fui para a igreja casar e arrumei a mala e fui embora. Tudo planejadinho assim? Tudo planejado, mais ou menos, né? Porque o plano era né? E Deus mudou completamente a minha história, né? E daí, depois que eu conheci meu esposo, fui embora para o Mato Grosso, pastoreamos lá 7 anos, numa cidade bem pequenininha, mas foi um tempo de muito crescimento, de muito aprendizado. Depois do Mato Grosso, nós ficamos 10 meses no Rio Grande do Sul ainda, numa cidade chamada Santa Rosa, que eu amei, né, conhecer. E logo depois de Santa Rosa, nós viemos para cá. Estamos aqui em Pontal há 6 anos. Já 6 pastoreando anos. há 6 anos na igreja de Xangri-Lá, Quadrangular de Xangri-Lá. Olha só que lindo! E dessa família, hoje vocês são quantos? Por enquanto, ainda somos 2, né? Vocês 2. Isso, nós estamos num processo aí, tanto para gerar uma criança, né? Como para adotar também. Estamos na fila de adoção, é algo que nasceu no nosso coração, né? E nós temos colocado isso diante do Senhor. Se for da vontade de Deus, quem sabe um filho do coração e um filho da barriga, né? Exatamente, vou te dizer que é uma experiência maravilhosa. Eu acredito. Mas hoje você tem quantas famílias, mais ou menos, Késia, que essa família tua, né? Você e o seu príncipe, e eu já roubei essa tua fala para mim, né? Depois eu conto essa história para vocês. Sim. Mas você e o teu príncipe, hoje vocês conduzem ali quantas famílias que estão com vocês na igreja? Olha, quando nós chegamos em Xangri-Lá, a nossa igreja era bem pequenininha, né? Quando nós assumimos, a gente tinha ali 30 pessoas, então vamos colocar ali 10, 15 famílias, né? Hoje nós estamos atendendo já
170 pessoas, né, 180 pessoas. Então vamos colocar ali em torno de 40, 50 famílias que a gente atende ali na igreja, dá um suporte espiritual, né? Até material também, o que a igreja pode atender, sim, né? Porque a gente pensa que o papel da igreja muitas vezes é atender só a questão espiritual, e não é. Uhum. A igreja tem um papel social muito importante, sim, né? Então a gente tem essa consciência e a gente procura também fazer esse trabalho social da maneira que a gente pode, né? Uhum. E, pastora, como é que, no nosso insight agora, você falou que teve outros planos, mas as coisas mudaram, sim, diante dos planos de Deus as coisas mudaram, né? Como é que foi essa virada de chave? Ou assim, não, eu vou pastorear, eu fiz letras, mas não é esse caminho que eu vou seguir. Conta pra nós como é que foi isso. Então, o plano, né, antes de conhecer meu esposo, era me formar em letras francês, porque a minha ideia era ser missionária. Eu gostaria de ser missionária em um país de língua francesa. Mas, né, aprove ao Senhor mudar toda a história. Então, depois que eu conheci o esposo, eu finalizei a faculdade e fui para o Mato Grosso. Ele já era pastor, então automaticamente eu já tive que apoiar ele nesse trabalho, né? Não tem como você andar de um lado de uma pessoa e não apoiá-la, né? Então, nós assumimos a igreja com 3 meses de casado. A primeira igreja que nós assumimos, a gente tinha 3 meses de casado. Então, foi tudo muito novo mesmo. Foi meio assustador, assim, para mim, né? Porque, como eu te falei, o meu projeto era ser uma missionária, fazer, sim, trabalho missionário. E o Senhor realmente me chamou para pastorear, né? Foi uma experiência no começo, assim, bem difícil, porque eu trabalho mais com as mulheres da igreja, né? Então, uma menina de 23 anos, muito inexperiente, né? Assumir uma responsabilidade de liderar mulheres foi difícil, né? Mas todo o processo que eu tenho vivido, principalmente com essa questão de tentar ser mãe, né? Gerou em mim, assim, uma experiência de vida que eu vejo hoje que esse processo, toda a dor, né, que a gente passa durante tudo isso, serve para mim, para ajudar essas mulheres, né? Muitas mulheres que chegam até mim com o mesmo problema, né? O sonho de querer ser mãe e às vezes não conseguem, ou algum outro problema emocional, né? E a nossa experiência serve para isso. Então, eu acredito que essa virada de chave aconteceu quando eu percebi que aquilo que eu estava passando poderia ajudar outras pessoas também, né? A superar, a vencer algumas coisas, né? E é isso mesmo, que as nossas vivências, as nossas experiências, as nossas pedras, as nossas dificuldades fazem com que a gente crie cada vez mais expertise nessas coisas, e a gente pode sim transmitir isso para outras pessoas, né? Então, às vezes as pessoas nos perguntam, mas como é que você pode falar assim com... É o dia a dia, a gente fala o que vem do coração, que são coisas que a gente vive. Se torna natural até, não é uma coisa forçada, porque você passou por aquilo, né? Então, nada melhor do que você passar também a tua experiência, né? De como tem sido, se tem sido bom ou ruim, mas você passa isso para alguém e eu acredito que isso fortalece outras pessoas também a vencer, né? Olha, ultimamente eu tenho entrevistas aqui no programa, elas são experiências que a gente troca e experiências que aconteceram comigo também, acontecem comigo, então assim, acontece comigo, com a pastora Kézia, com você, com outros, né? Nós tivemos recentemente aqui a Dani, que é mãe de autista, né? Agora você com a tua experiência, né? Ainda na luta, né? Por gerar, né? Sim. Ter um filho gerado e assim, também vivi essa experiência. E é tão gostoso a gente poder trocar isso e conversar sobre isso e divulgar para as pessoas também, né? Porque às vezes a gente se isola, Rosane, nos nossos problemas e pensa que só a gente está sofrendo aquilo. Ai, só eu estou passando por isso. E não é. É numa conversa, numa troca que a gente se fortalece, que você passa uma experiência tua para mim, eu passo uma experiência que nem você falou, e isso vai nos ajudando, né, a perceber que não é só a gente. Sim. Né, muitas outras mulheres também passam por dificuldade e a gente pode estar se ajudando, né? Exatamente, é uma rede de apoio. Exatamente. E, pastora, durante esse processo teu de, né, vai para uma cidade, vem para outra, vem para o Pontal do Paraná,
Eu imagino que várias pessoas passaram na tua vida, né, na vida de vocês como casal, como igreja, que foram importantes, que foram significativas, talvez para essa virada de chave, e que agora você queira fazer referência, queira falar sobre isso para eles, né? Tem sim, tem bastante, né? A primeira pessoa, assim, que eu acredito que é mais importante é o meu esposo, né? É o meu parceiro, assim, em todo e qualquer momento. E nos momentos mais difíceis, né, quando eu já tive alguns abortos, né, e precisei fazer uma cirurgia de retirada de trompa também, porque eu tive uma gravidez na trompa. Então, todo esse processo, nossa, é muito difícil para uma mulher, né? E ele sempre esteve do meu lado, sempre foi muito compreensivo. Então, ele, mais do que tudo, é o meu porto seguro, né? E minha mãe, né? Minha mãe é, meu Deus, tudo para mim, né? Minha referência, meu exemplo de mulher, de mãe, de mulher de Deus, né? Eu falo que hoje eu estou de pé pelas orações da minha mãe, né? Então, como é importante a cobertura espiritual de uma mãe, de estar orando, de estar incentivando, apoiando, né? E sendo essa coluna na nossa vida. E recentemente tem uma pessoa que eu gostaria também de citar, porque esse ano eu assumi um cargo de coordenadoria das mulheres da nossa cidade, né? Então, das igrejas quadrangulares, eu me tornei a coordenadora regional. E isso veio através de uma mulher assim que tem sido uma inspiração para mim, que é a pastora Marlene. Ela é pastora lá em Curitiba, né? Também da igreja quadrangular. E ela e o esposo dela, o pastor Lael, são os nossos superintendentes. E eles se tornaram uma referência para mim, sabe? E através dela veio essa questão da liderança. Então, ela abriu os meus olhos para algo maior, né? Que às vezes a gente acha assim, eu não consigo avançar diante de alguns desafios. E ela abriu os meus olhos e falou, não, você consegue. E estamos aí, né? Isso é tão desafio, bom, sabe? Né? Quando eu gosto de trazer essa questão das pessoas, por quê? Porque às vezes tem pessoas que nos inspiram e elas não sabem. Não sabem. Elas não sabem que nos inspiram, elas não sabem que em algum momento da vida elas nos ajudaram em alguma coisa. Né? Então, muitas das pessoas que sentam aí, elas falam, puxa, olha, fulano e tal, olha, foi, né, um patrão meu de 20, 30 anos atrás. Aquela pessoa jamais vai imaginar que inspirou. E é tão bom a gente saber que de alguma forma você ajudou, ou ajuda, ou inspirou alguém. É verdade. Então é por isso que eu gosto muito de fazer essas referências. Tenho certeza que a pastora Marlene vai ficar muito contente em receber essa informação. Ai, tomara, porque ela é bem especial para mim, assim, que sabe? Bom. Pastora, eu peço agora a tua licença, né, nesse momento de agradecimento, para que a gente vá para o nosso intervalo, para que eu possa agradecer aos nossos apoiadores, né, quem nos ajuda a dar continuidade no programa Elas, a contar histórias como a da pastora e de tantas outras pessoas que já passaram por aqui e que ainda virão aqui contar as suas histórias. A nossa gratidão.
Vamos agora com a nossa conversa aqui deliciosa com a pastora Késia, uma mulher inspiradora, né? E tenho certeza que hoje tem muitas mulheres que aí seguem justamente por isso, né? É aquilo que a gente estava falando há pouco, né? Às vezes você inspira pessoas e você não sabe, então a gente precisa contar isso para as pessoas e é muito bom que a gente inspire e fale isso para as outras mulheres, para as outras pessoas que acompanham a gente. E pastor, agora no nosso direto ao ponto, eu gostaria que você contasse para nós qual é o teu trabalho especificamente na igreja, na comunidade e especialmente como essa liderança feminina das igrejas quadrangulares aqui no litoral? Então, na igreja local eu trabalho com as mulheres ali, né, fazendo um trabalho de discipulado mesmo, né, acompanhando elas na questão emocional, espiritual, dando esse suporte. Nós temos um trabalho toda quarta-feira, né, às 3 horas lá na igreja com as mulheres. Uma vez por mês a gente faz um culto especial com elas. Então, assim, o nosso trabalho hoje local é trabalhar essa questão emocional, espiritual, dar esse suporte para essas mulheres, né? E como eu falei, aquelas que têm alguma necessidade material, né? A gente fazer esse trabalho social. Sempre a gente faz alguma ação social na igreja, a questão da beleza, né? Tem algumas voluntárias na igreja. Recentemente nós trouxemos um ônibus que faz parte do projeto social da Igreja Quadrangular, chama Projeto Lucas. E nesse ônibus tem atendimento odontológico, nós trouxemos um médico lá de Curitiba, que inclusive é o médico que faz o acompanhamento comigo, o Dr. Natan, que é maravilhoso. E ele se voluntariou e veio, nós fizemos mais de 15 atendimentos ginecológicos gratuitos, atendimento odontológico gratuito, teve também outros trabalhos. Então, assim, a gente sempre está procurando atender essa questão social, né, vinculada também com a questão espiritual, né, no trabalho local. E como a gente assumiu esse desafio agora da questão regional, o nosso principal objetivo é incentivar e inspirar as líderes das outras igrejas a estar fazendo esse trabalho também com as suas mulheres, né? Questão de emocional, dar esse suporte para elas, desenvolver as mulheres, né, naquilo que elas precisam. Tanto que a gente iniciou o trabalho das empoderadas, né, que você participou conosco, foi maravilhoso. Quero te agradecer mais uma vez, Rossane, porque foi assim uma fala maravilhosa. As mulheres ficaram, né, super felizes pelo trabalho seu, a Mel também esteve lá conosco. Então, o trabalho das empoderadas é justamente para também trazer essa inspiração para as mulheres que querem se desenvolver financeiramente de alguma forma, né? Trazer essa questão do recurso, né? Desenvolver os seus projetos, seus sonhos pessoais. E eu quero trazer isso também para a nossa região, incentivar as líderes a estar fazendo esse trabalho nas suas igrejas, incentivando as mulheres também, né? Apoiando elas a desenvolver os seus projetos, seus sonhos pessoais, para estar levantando seus recursos, que a gente sabe como é difícil uma mulher depender totalmente do marido. Sim, né? E é muito interessante isso que você traz, pastora, porque hoje a gente fala muito sobre isso, né? Sobre a questão da mulher se posicionar, Sim. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, ou realmente na sua independência financeira. Sim. Né? Porque, inclusive, a gente estuda, né, os casos de violência doméstica, que muitas vezes, infelizmente, muitas dessas mulheres não conseguem se libertar de algumas situações justamente pela falta da independência financeira. Né? Pois é. Então, e a gente não fala que só... Isso que é interessante, você não trata só emocional, porque nós precisamos... Às vezes a pessoa tem independência financeira, porém não tem independência emocional. Então, esse trabalho, você está fazendo um trabalho muito completo, né, com as mulheres, com as famílias, já digo, né, porque isso evidentemente será replicado, essas mulheres serão multiplicadoras, né, para as suas famílias, para os seus cônjuges, para os seus parceiros, para as suas filhas. Porque uma mulher feliz, uma mulher sarada nas suas emoções, uma mulher que tem ali o seu projeto se desenvolvendo, ela consegue manter a sua casa bem também. Uma mulher feliz, a casa está feliz, né? Porque a mulher, ela é uma coluna dentro de casa. É por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, porque o papel da mulher é esse, é levantar, ela é coluna. Se a mulher está bem, todo o resto, ela consegue ser forte o suficiente para superar e para ajudar a sua família. Se ela não está bem,
como que ela vai ajudar a sua casa e a sua família, né? Então eu procuro passar essa ideia para elas. Você precisa ficar bem. Então procura, muitas vezes também precisa desse apoio até externo, de um profissional, de um terapeuta. A gente não pode também achar, porque nós espiritualizar, né, tudo. Às vezes a gente precisa de um suporte também, de um suporte de um terapeuta, de um psicólogo, um suporte espiritual, alguém para te dar esse apoio. Então a gente procura mostrar isso para elas. Você precisa estar bem, você precisa se cuidar, ser forte para você ajudar a tua família, né? Gostei muito disso que você falou, pastora, que as pessoas às vezes podem confundir um pouco o trabalho da pastora, do pastor, de espiritualizar tudo. Demais. Até vou pegar a tua fala, né? De espiritualizar tudo. Não, Deus resolve. Nem tudo, né? A gente precisa também às vezes depende de mim, exatamente, né? Nós temos que ir atrás, nós temos que nos cuidar, nós temos que nos preocupar, né? Em estar bem. E quando não está bem, também está tudo bem, mas é importante que você saiba que você tem o teu momento, né? Respeitar esse momento também, né? Se respeitar, como você estava falando, as tuas limitações, entender que há um momento para você estar ali, há um momento para você se resguardar também, né? Porque, lógico, a gente sabe, Deus ele pode todas as coisas, é evidente, mas tem coisas que cabe a nós buscar. E essa busca também, é a busca, né? Também, né? Exatamente. É a busca, porque quando a gente está bem em vários aspectos da vida, a espiritualidade também, claro, né? Caminha. Tudo, né? Junto, caminha tudo junto, né? Sim. Ah, que lindo, pastora. A gente podia ficar aqui mais o dia inteiro conversando, porque a gente tem muito assunto, né, para falar. E com certeza mais alguns momentos com mulheres certamente virão, porque realmente são muitos assuntos que a gente tem para abordar. E pastora, como é que as pessoas que estão acompanhando agora a gente aqui no programa, elas fazem para conversar contigo, gostaram da tua palavra, né? Querem trocar uma ideia, querem saber mais sobre os projetos, de repente, poxa, eu quero participar, quero ver como é que eu posso ajudar, colaborar, né? Nós teremos agora a questão do autista, todo mês, né? A pastora Kézia está levando uma temática diferente lá para a igreja, para a comunidade. Então, poxa, eu não participo da comunidade, mas eu quero ir lá. Ela sempre convida, independente de você fazer parte ou não. Não precisa necessariamente ser da Igreja Quadrangular para estar participando. Exatamente. E aí, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Olha, você pode me encontrar nas redes sociais, né? Nós temos ali uma página no Instagram, @pastora_Kézia, @pastora_Kézia. Tá aqui no vídeo agora, vocês já estão podendo ver, aí já fica... No Facebook também, nós temos a página da igreja, Quadrangular Xangri-Lá, no Face e no YouTube, né, que pode ser também acompanhado os cultos, as reuniões, inclusive os trabalhos também, alguns deles são divulgados, né, nas páginas, ou na própria igreja, né? Sim. Nós temos ali os nossos momentos ali dos cultos, as nossas reuniões, como eu falei, quarta-feira à tarde a gente tem um trabalho com as mulheres, nas terças-feiras a gente tem um estudo voltado para a liderança. Quinta-feira e domingo tem os nossos cultos abertos, né, culto público, que todo mundo pode estar lá indo participar, né? Ou também você pode procurar uma igreja próxima da sua casa, né, e estar participando, procurando se engajar também, porque hoje as igrejas elas falam a mesma linguagem, né? Nós temos aí as redes sociais, então todo mundo está falando a mesma coisa, né, procurando ter a mesma visão. E isso é tão bom que a gente só cresce, né? A gente só cresce com isso. Ai, pastora, que delícia. Mas antes de a gente terminar o nosso programa eu preciso de uma dica da pastora, para quem nos acompanha, da pastora Kézia e da mulher Kézia Lopes. Eu quero que você deixe uma dica para nós. Ai, meu Deus. Então, eu estava pensando, né? Que dica que eu posso dar? E veio algo no meu coração, né? Uma palavra de Deus no meu coração, que está lá em Salmo capítulo 37, diz assim: entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele e tudo ele fará. Então, na minha trajetória, tudo isso que eu vivi, a maior experiência que eu tive foi confiar sempre no Senhor. Nos dias bons e nos dias maus, sempre eu confiei no Senhor, de todo o meu coração, e Ele esteve do meu lado e me ajudou a superar todas as coisas, né? Então, a dica de ouro que eu tenho hoje, né, pessoal e, se pode-se dizer assim, né, da minha vida ministerial, é essa. Confiar no Senhor em todo o tempo, né, e saber que Ele vai estar fazendo tudo se você entrega tudo nas mãos dEle.
Ai, que lindo. Pastora, eu não tenho nem palavras agora. Eu sempre faço um complemento, mas não precisa de complemento, né? Mas quando a gente confia e acredita, realmente as coisas acontecem. Porque a gente se permite. É verdade. A gente se permite e a gente busca. Que bom. Pastora, obrigada. Mais uma vez, gratidão de coração minha, do programa Elas, da nossa equipe, por ter hoje você aqui no nosso programa e a gente poder compartilhar momentos como esse, como que nós tivemos e o que nós ainda teremos. Com certeza. Gratidão por isso. Deus te abençoe. Amém. A gratidão é nossa, vocês que estão aqui sempre nos acompanhando nas redes sociais, aqui no YouTube, enfim, nos ajudando a continuar a contar histórias como a da pastora, como da mulher Késia, como de todas essas outras mulheres e homens e empreendedores, empresários, pastores, enfim, toda a comunidade que passa aqui contando um pouquinho de si para vocês que acompanham o programa Elas. Então, eu aguardo vocês sexta-feira que vem. Até lá!